Vem, Haraldinho, vem participar do vídeo que todo mundo adora quando você aparece. Oi pessoal, é só Recado Pipoca Musical e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras de outubro, que como o mês pede, teve bastante terror até. Eu comecei o mês bem paradona, porque eu tava meio que planejando o All Hallows Read, e aí furou toda a programação do All Hallows Read. Então o primeiro livrinho que eu fui ler foi Boa Noite Darth Vader, da coleção do Jeffrey Brown, que a Aleph tá publicando aqui. Na época do lançamento de A Princesinha de Vader e Darth Vader e Filho, eu consegui entrevistar o Jeffrey Brown pra uma matéria do Brainstorm 9. Acabei fazendo um post lá no blog com todos os livros do Jeffrey Brown, os livros infantis, porque ele também escreve e desenha Academia Jedi, mas o que eu li esse mês, né, que foi que me despertou essa vontade de falar de Jeffrey de novo, foi Boa Noite Darth Vader. Às vezes os droids nos deixam estressados, é mais fácil dormir quando estão desligados. Isso aqui dá uma bela rima pra fazer uma criancinha dormir e também, assim como as outras obras dele, cria aquela conexão com um fã de Star Wars, sabe? Você pega as referências, os personagens, é tudo do jeito que era pra ser. Depois eu li Dora, da Bianca Pinheiro, eu ainda não tinha lido, até porque ele tava meio difícil de encontrar, a versão física pelo menos, e aí a editora Mino relançou, porque no ano que vem eles vão fazer mais uma obra daí original com a Bianca Pinheiro. Então eles trouxeram o primeiro Dora, que é um quadrinho de terror. Ele fala mais da perspectiva da mãe de uma garota que tem uns probleminhas, assim, e aí você fica tentando entender o que acontece com essa menina, qual é dessa garota, através dos olhos da mãe que tá ali conversando com um policial tentando defender ela. É preciso ter em mente que esse é um dos primeiros quadrinhos da Bianca Pinheiro, então Dora às vezes carece de um pouco de tratamento, assim, de ser meio óbvio, às vezes até forçado demais em alguns pontos. Mas eu preciso ser honesta com vocês, assim, o drama da mãe tentando defender a filha, assim, tem uns toques de Carrie, tem uns toques de Menina Má também, principalmente por conta da forma como ela conduziu a história até o final. O final, pra mim, é um dos pontos altos do quadrinho, então valeu a pena. No frigir dos ovos, meu Deus, eu nunca falei isso. No saldo final, foi positiva a leitura. Eu acredito que, pra quem não tá acostumado a ler terror ou alguma coisa nesse estilo, assim, pode ser um quadrinho bacana pra você começar a se identificar com o gênero. Aí no meio da minha ressaca desanimadora de leitura, porque eu não tava conseguindo pegar livro nenhum, eu li Through the Woods, da Emily Carroll. Foi uma dica da Bruna Miranda. Amei a dica, porque esse quadrinho aqui ficou muito foda. Esse livrinho aqui tem 5 contos de terror, com um clima meio de contos de fadas, assim, só tem em inglês. E pra quem tá familiarizado com o idioma, pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, porque são 5 contos, mas um deles foi publicado na internet como webcomic pela Emily Carroll. Então vocês podem ler um dos contos e se vocês gostarem, pode ter certeza que o resto do quadrinho vai ser sensacional e surpreendente. Eu gostei demais da forma como ela conta essas coisas meio deturpadas, assim, tem umas coisas que te deixam meio... Eu curti muito a proposta do Through the Woods e, cara, olha só. Sério, tem umas coisas muito nojentas. E é lindo pra caramba por dentro. Tipo, a Emily Carroll é muito foda. Aí eu tava mega empolgada com esse negócio de contos de fadas meio dark. Aí eu fui ler Beautiful Darkness, do Fabian Feldman. Mas assim, quando eu terminei de ler o Beautiful Darkness, eu fiquei tipo, ok. Só que aí depois de alguns dias eu tava pensando, como que uma história que tem vários elementos que eu gosto, quando boto eles juntos, não funciona pra mim? Aí eu fui para a internet pesquisar outras opiniões, porque é pra isso que serve a internet, né? Não pra impor a nossa. E aí eu achei realmente alguns pontos de vista que me fizeram rever o quadrinho através de outros olhos e eu achei ele mais interessante. Então você começa o quadrinho assim, uma folhinha lilás, tudo meio rosinha, meio princesinha e tal. Olha só que fofinho. E aí quando você vira a página, cadê? Tem uma garota morta estirada no chão. E aí você pensa, mas que porra aconteceu aqui? É um grupo de pessoas bem pequenininhas que brota do corpo dessa menina morta. E ao longo do livro, essas criaturinhas precisam entender como sobreviver ao mundo real, porque elas estavam dentro da garota, agora elas não estão mais. E dentro da garota, elas meio que tinham regras de convivência, e fora dessa garota elas não têm mais. Então é uma coisa que às vezes assume um ar meio Jogos Vorazes. E de início ainda, eles tentam meio que explorar esse mundo fora do corpo da menina de uma maneira inocente, de uma maneira alegre, sabe? Quando a gente chega num lugar diferente, a gente fica, ei, que massa! Aí no fim das contas, né, depois de dar aquela pesquisada básica, acabei encontrando opiniões que me fizeram revisitar a história e entendê-la de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais psicológica, talvez. E aí eu me senti mais satisfeita com o que a história tinha me entregado. Também concluí a leitura de O Quarto Mundo, da Marina Sandoval. É uma fantasia escrita por uma autora brasileira. E o bagulho é o seguinte, tem o nosso mundo, a nossa realidade, do jeito que a gente conhece, e tem outros mundos. Tem, sei lá, o Quarto Mundo, por exemplo, onde as pessoas não estão vivas nem mortas. Mas, pra conquistar o direito de voltar ao status de você ser uma pessoa viva, como eu, como você precisa cumprir uma missão. Só que esse mundo ali dos
vivos e dos mortos, tem um povo que meio que passou a perna ali nos deuses. Mudou um pouco as regras de quem decide, quem vive e quem morre. Então tem esse grupo de personagens, eles estão juntos, eles não sabem como eles foram parar nesse quarto mundo e eles encontram uma mulher que tem um mapa desse quarto mundo e pode ajudar eles a entender algumas coisas, algumas regras daquele mundo ali e como eles fazem pra então voltar pra onde eles estavam antes. É um livro de fantasia com aventura, com mistério, com um pouco de criaturas fantásticas até. Também foi uma surpresa pra mim em termos do que eu tava esperando do livro, até porque eu achei o início um pouco confuso, um pouco complicado. E aí a partir de um determinado acontecimento as coisas começam a fluir, a leitura, né, começa a fluir de uma maneira mais natural e foi onde o livro virou pra mim. Vai ter resenha em breve lá no blog, até porque a edição tá muito bonitinha. É uma obra independente e eu achei muito legal o cuidado que a autora teve com a edição, com a revisão, com diagramação. Foi muito surpreendente mesmo. Aí, eu tava participando de um encontro do Vórtice Fantástico e o meu amiguinho fala, nossa, eu li um mangá de terror bem legal chamado Another, tem 4 volumes, e aí ele começou a explicar a história e aí eu fiquei, meu Deus, no próximo encontro traga isso pra mim. E ele trouxe. Aí eu li. Velho, assim, eu não sei falar os nomes direito, até porque eu já esqueci todos eles, então eu vou tentar explicar a história da maneira mais simples possível pra vocês, tá? Tem um moleque, é um jeito que eu vou explicar. Tem um moleque que vai pra uma cidade nova, lá no Japão, por consequência entra num colégio novo, turma nova, amigos novos, aquela coisa toda. Ele se matricula lá no 9º ano, se eu não me engano, e ele entra na sala 33. Que a gente descobre ao longo do livro que é uma sala, uma turma, né, meio amaldiçoada. 26 anos atrás, uma garota da sala morreu. Todos os colegas dela, ao invés de aceitarem o fato de que a mocinha morreu e move on, eles passaram a ignorar esse fato e se referiam a ela como se ela tivesse ali, a carteira dela ainda tava ali, o professor, tipo, deixava ela na chamada, continuava chamando, as pessoas meio que continuavam falando com ela, mesmo sem ela estar ali. E aí aconteceu uma parada lá no final daquele ano, foram tirar a foto da turma e a menina apareceu na foto. E aí esse menino novo, que é o protagonista, digamos assim, do mangá, ele tá tentando entender, né, porque que todo mundo na sala tá meio pesaroso. As pessoas não conversam, basicamente, umas com as outras. E aí esse menino vê uma garota na turma e começa a conversar com ela e todo mundo diz pra ele não conversar com essa menina. E aí aos poucos ele vai descobrindo que essa menina tá meio que relacionada a toda essa maldição da turma e que mortes estranhas vão começar a acontecer. E elas começam a acontecer e é um bagulho muito tenso. As cenas das mortes são bem bizarras. Tem uma da menina correndo numa escada, com um guarda-chuva na mão, e ela tropeça e ela cai em cima do guarda-chuva. Aí tem umas coisas só que me incomodaram bastante na narrativa, que às vezes ela quebra muito, assim, muito. Você tá num treco muito tenso e eles tentam botar um humor muito forçado no meio. Isso é algo que me incomoda bastante, porque aí não fica natural. Fora que fica confuso, porque você não sabe agora se eles estão falando sério ou não, você fica meio naquelas. Mas eu não sei se isso é algo só da Another, ou se é comum em mangá, porque eu não costumo ler muito mangá. Vocês podem perceber pelos vídeos todos que eu já publiquei por aqui. Mas mesmo assim eu achei a experiência mega interessante. Parece que tem um anime também, mas eu ainda não assisti. Um dia assistirei. Um dos fatores decisivos pra eu ler Another foi que ele tem só 4 volumes. Então eu não preciso ficar tipo One Piece, né? Que é eterno. Bom, essas foram as minhas leituras do mês. Eu queria ter lido mais coisas mais legais, assim, coisas que tivessem me apaixonado mais. Acho que Through the Woods foi o destaque do mês pra mim. Além, é claro, do Boa Noite Darth Vader, porque Star Wars sempre mexe com o meu coraçãozinho. Aliás, se você é um assinante novo aqui no canal, eu fiz uma vez um especial com vários mesmo livros de Star Wars do universo expandido. Se você quiser assistir, tem uma playlist que vai aparecer no card aqui em cima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.